Obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado a Gilza e a família do Wellington que estão presentes nesse momento. É uma ocasião de lembrar alguém que foi fundamental para a nossa instituição, mas também para muitas pessoas, e o alcance dele teve um alcance muito maior na matemática brasileira, que eu não vou conseguir tocar em todos os aspectos, né? Não tenho essa ambição. Eu sou a pessoa que foi escolhida para lembrar nessa ocasião. E a palestra, eu diria que é aberta. Eu vou tocar em alguns assuntos, mas certamente tem gente que conhece coisas sobre o Wellington que eu não conheço e tem pontos de vista também interessantes a trazerem. Então, todos que conheceram e gostariam de se exprimir, ou gostariam que eu mencionasse alguma coisa ou tocasse em algum assunto, estão convidados a se manifestar sobre qualquer coisa. A gente vai ter, pelo trabalho do Wilton e do Paulo, que aceitaram fazer a parte multimídia da audiência, vamos ter essas fotos para que os amigos do Wellington vão relembrar de ocasiões, e as pessoas que não conheceram, não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, vão poder ter alguma ideia de como ele era em várias situações. Então, também, se alguém esteve presente em alguma dessas fotos, você sabe alguma coisa relacionada a elas, podem... Eu não sei se dá para... Estão conseguindo ver direito, por exemplo, esse é o Gugu, dá para identificar. Você sabe o que era nessa? Deve ser algum congresso, provavelmente. E você está mais bem... Os dois estão felizes, né, nessa situação. Enfim, eu vou começar então com a parte que me toca mais diretamente. Foi como Bom, talvez um pouco uma parte histórica. A maioria das pessoas que estão aqui vieram de fora para ver o IMPA, já tiveram aqui talvez algumas vezes, mas para muitos é uma instituição célebre, fundamental no país, mas é uma instituição grande e existente. Já está aqui, já se fala, já tem a sua importância há um tempo. Mas a construção do IMPA não era, de maneira nenhuma, uma coisa óbvia. Não dá para imaginar historicamente. A gente teve muita sorte de chegar nas condições gerais do país e de toda a situação da ciência no Brasil e ter uma instituição que funciona como funciona o IMPA. E não foi feito com base em ter, certamente não no início, em ter muito dinheiro, não eram os recursos, mas eram as pessoas que formaram a instituição. Então, tem uma história que toca muita gente, mas para a parte que vai chegar mais diretamente ao tópico aqui, nós temos a história do pessoal de sistemas dinâmicos. Depois a gente vai ter também uma parte que vai ser mencionada na palestra do Gugu, na quinta, envolvendo o Elon, também uma outra parte da construção do IMPA. Não tem nenhuma ambição de ser fiel a todo o histórico, mas eu quero contar uma parte dessa parte. Então, essa parte ligada a sistemas dinâmicos, obviamente, começa com o Maurício Peixoto, e a volta dele, decisão de voltar para o Brasil e trazer os contatos e trazer, por exemplo, as vindas do Steve Smale para o Rio, e dando um grande ímpeto à comunidade aqui, a presença de um matemático como ele motivava, a presença do matemático como Maurício Peixoto também. E passando rápido antes de chegar no Wellington, a ida do Jacó para trabalhar com o Steve, e também a decisão, depois de tendo feito seu doutorado, obtendo os resultados, tendo condição de ter uma carreira forte lá fora, decidiu voltar também ao Brasil e participar na construção da comunidade. Mas
Não é, mesmo com todo o talento dessas pessoas, não é óbvio dar início a uma instituição e certamente ganhar o momento necessário para a formação de uma comunidade realmente. Mas não, tinha os contatos, tinha o desejo de pessoas lá fora. E teve na minha visão atual, houve um lance de muita sorte. Também, não dá para fazer as coisas só não depende só da gente sempre. Então teve um lance muita sorte, que os primeiros, eu diria, foram 2 lances simultâneos. 2 alunos, os 2 primeiros alunos do Jacó foram o Ricardo Magné e o Wellington, os 2 que se formaram aqui no IMPA. E, basicamente, eu diria que o IMPA começou, nessa formação, essa vinda do Jacó e a formação da comunidade, precisava de 2 pessoas, não se formava só com uma pessoa. Você conseguiu 2 pessoas num lance de sorte imediata, de enorme qualidade. O trabalho já estava lançado porque tinham essas 2 pessoas, já estava sendo formada a comunidade. Poderiam ter passado 10, 15 anos sem terem passado pessoas dessa qualidade e teria sido muito mais complicado a formação, a estruturação desse grupo. Então, 2 matemáticos excepcionais, com o Ricardo Magné, que, infelizmente, eu nem tive a oportunidade de conhecer, porque morreu muito cedo, em 95, e eu cheguei no IMPA em 95, mas ele dá o nome a essa sala, por exemplo, ele foi central. E o Wellington, que mostrou, além do talento excepcional, o Wellington, que eu posso falar mais dele, né? Não tenho condições de falar sobre o Ricardo, demonstrou um comprometimento com o IMPA era em todas as direções. Ele queria que o IMPA desse certo e ele estava disposto a fazer o que ele precisasse na contribuição dele. A contribuição dele não só matemática, mas era uma implicação. E isso também sobre a matemática brasileira. Ele viajava, ia para vários estados do Brasil, fazia as contribuições. Ele tinha uma dedicação, ele tinha um estilo próprio dele. Eu vou falar das características que ele tinha, mas a vontade dele era fazer essa construção da instituição e da matemática brasileira. Então, era um grande objetivo dele. Não falando, sempre associado à busca pessoal dele pela excelência científica. Ele não fazia nenhum compromisso com relação à qualidade do trabalho. Ele era extremamente rigoroso e queria que fosse feito um trabalho, era exigente com todos à volta dele, querendo que os trabalhos chegassem ao nível mais alto possível. Então, foi assim que eu conheci, dado esse preâmbulo, como é que eu conheci o Wellington? Foi trabalhando eu estava fazendo meu mestrado, eu acho, ainda, não lembro, acho que era provavelmente em 97, e no verão tinha um curso. Bom, o Wellington era uma figura, pela sua, como eu falei, que ele é muito comprometido com a qualidade, etc., afugentava um pouco os estudantes e era considerado como fazer um curso com ele era uma coisa meio arriscada. Era tipo, vai fazer o curso com o Wellington, você pode piorar, certo? Então, isso era visível, mas eu, então, resolvi fazer um curso com o Wellington, que era de topologia diferencial, um tema que ele gostava muito de dar. Eu creio que ele tenha um dos últimos trabalhos dele era fazer um curso de topologia diferencial, um livro, texto sobre essa área, mas ele estava dando na época, principalmente baseado no livro do Hirsch, ia dar um curso, e eu, com muita precaução, não me inscrevi no curso, mas eu fui assistir às matérias. E ele se revelou, contrariamente às lendas que os alunos ouviam, pelo menos, revelou-se muito simpático comigo e acompanhou direito. Cheguei até o fim do curso. No final do curso, ele perguntou se
ele falou que eu tinha ido bem, etc. E aí eu falei, tá, mas eu só fiz de ouvinte, não estava inscrito. Ele falou, não, a gente pode inscrever após o fato, sem problema. Então, no final, esse curso foi assim que no final eu fiquei matriculado. Mas foi um curso excelente. Ele passou uma visão dele da topologia diferencial, já inspirada pelos usos da topologia diferencial na área de sistemas dinâmicos, claramente. Mas, desde então, ele resolveu conversar comigo de vez em quando, nesse momento. Eu estava na transição de terminar o mestrado e fazer o doutorado, mas não tinha uma visão exata do que fazer no doutorado, não tinha essas preocupações. E ele falou, basicamente, vamos conversar de vez em quando sobre vários temas. E o tema que interessava mais nesse momento eram coisas relacionadas à análise complexa e particularmente, coisas que teriam aplicações em dinâmica unidimensional complexa. Ele estava levando para a direção de coisas como o teorema de rima mensurável e coisas do gênero. Eu lembro que era meio misterioso, porque a quantidade de análise necessária era além do que eu conhecia, mas era muito claro o entusiasmo dele e que aquilo era realmente importante. E eu era a pessoa que eu mais conversava na época, durante o mestrado tinha sido o Elon, na verdade, mas ao fim do mestrado eu comecei a ter o contato mais exclusivo com o Wellington. A certo momento eu precisava decidir um orientador e ficou acordado que seria o Wellington. Comecei a fazer os cursos de dinâmica unidimensional e os cursos eram bem de grande qualidade. Eu lembro que teve participações especiais do Edson num curso de verão, e teve a Edson de Faria, e o primeiro curso tipo de dinâmica unidimensional que eu estava fazendo mesmo, com uma ementa, tinha alunos como o Daniel Ismania, que também fez o doutorado com o Wellington, e também estavam interessados na época, por exemplo, o Federico Rodrigues Hertz era aluno e quase foi aluno do Wellington também. Viajamos, então, não sei se vocês já viram algumas fotos lá mostrando um barco, mostrando o Wellington velejando, etc. Era uma parte importante de se tornar um aluno do Wellington, mesmo iniciar essa participação, visitar a casa dele em Angra dos Reis. Que ele era uma casa, a última casa onde ele estava já era a segunda, provavelmente, mas eu visitei inicialmente a anterior. Então, ele chamou, vamos nesse passeio lá para Angra, os alunos todos tinham sido convidados, e ele chamou para ir no barco dele. Aí ele cuidava de tudo, tinha que produzir refeições, ele tinha que produzir cerveja e produzir outras coisas. Mas ao chegar no barco, a gente tinha, depois de um pouco de início do velejar, a gente tinha também uma tarefa, que era fazer ele anunciava nesse momento somente que você tinha que cuidar como dizer isso, você tem o casco do barco, tem umas certas conchas que grudam e precisam ser retiradas por alunos nesse momento. Então a gente tinha que saltar na água com os instrumentos apropriados e fez. Não sei quantas pessoas aqui contribuíram nessa direção, a maioria dos alunos teve que fazer isso. Mas, obviamente, depois ele cuidava do resto, do jantar, e da bebida, e etc. Foi uma ocasião, e a gente fez o passeio de barco, se divertiu bastante. Então foi criando era um contato realmente próximo, embora a gente tivesse essa visão de uma pessoa rigorosa, etc. Na verdade, ao ter um contato mais direto, revelava-se uma pessoa muito interessada com o aprendizado das pessoas, e ele tinha um interesse muito grande em contar as histórias que motivavam ele. Então, a primeira coisa que é importante saber sobre a visão que ele fazia, como ele formava a sua visão da matemática, era
Era muito voltado para pessoas. Ele tinha tem várias palavras que possam ser usadas, mas tinha os matemáticos que eram os mitos para ele, digamos, que eram muito importantes e que ele tinha uma confiança quase absoluta no que diriam nos rumos a serem tomados. E certamente me aparenta um primeiro que tem essa característica era o próprio Smail, que influenciou de quem ele falava com muito respeito, mas virava idolatria, digamos, mas sobre as capacidades, sobre as características. Ele descrevia a maneira do Steve fazer matemática. Era importante para ele descrever como várias pessoas faziam, quais estilos você pode apresentar inclusive acentuando que, por exemplo, não precisa fazer dessa maneira, ou ele acentuava certas características específicas de como ele trabalhava. Um método de compreensão, no caso, mais lenta, não era nada lento, mas na descrição dele mostrava uma compreensão mais longa sobre um assunto que levava, no final, uma solução que não poderia ter sido feita simplesmente por um método mais brutal, mais baseado na força técnica e etc. Embora, obviamente, há uma parte de verdade, há uma parte de que, no caso do Steve, certamente havia a capacidade técnica aliada, mas era isso que impressionava. Isso ele contava sobre os trabalhos do Steve, porque também ele separou um pouco de sistemas dinâmicos no início. Me parece que, eu creio que não seria, provavelmente o Wellington deve ter tentado seguir alguma direção apontada para o Steve, mas estava muito longe da parte de sistemas dinâmicos, então ele acabou não sei como foi na década de 70, mas acabou não acompanhando. Mas logo na década de 80 apareceu, olha lá, por coincidência, apareceu mais um que, para cumprir esse papel no imaginário do Wellington, que é ali na frente dessa festa. Ali a gente tem o Danny Sullivan, numa mesa comendo numa refeição na festa de 60 anos do Wellington. Então isso aí foi na Bahia. Moqueca, o que é isso? Deve ser moqueca que estão comendo, provavelmente. E com Michael Benedict e o Newhouse. Eu realmente não consigo ver com foco daqui, né? Mas dá para identificar algumas pessoas. Nessa mesma festa a gente vamos falar ainda tem a Gilza, o Misha Liubitz, que também estava nesse momento, chegaria depois nessa história toda, a gente vai tocar nisso. Então, o Danny Sullivan, o Wellington começou, a tese dele foi sobre estabilidade estrutural, então na linha em dinâmica lisa, então temas próximos da dinâmica hiperbólica, e seguindo a linha da tese do Jacob, e mais ou menos nessa classe. Chegando na década de 80, houve grandes modificações mais centradas na França, no panorama da formação de uma teoria de dinâmica unidimensional. E, nesse momento, o Danny Sullivan estava muito centrado no IHES, e ao mesmo tempo, ali havia pessoas como Adrien Douady e o John Hubbard, e jovens como Jean-Christophe Youkos estavam presentes. Então, na formação disso, contando pelo Wellington, chega o Danny Sullivan e prova um teorema espetacular que não tinha, que vinha do nada. Você tinha era uma coisa que surgindo na teoria que ele simplesmente trouxe de fora. Ele trouxe da geometria uma técnica que permitiu resolver um problema básico em teoria de funções racionais da esfera, que era a compreensão Bom, você tem a dinâmica na esfera de uma função racional bastante complicada, num certo conjunto de instabilidade chamado conjunto de Juliá, e existe um conjunto de estabilidade que pode ser visto assim, que consiste de um conjunto aberto chamado de Fatou, e a compreensão da dinâmica nesse
nesse conjunto de Fatou é relativamente simples, mas havia uma questão fundamental, que era saber se essa dinâmica era tão estável que ela se restringia a uma dinâmica periódica, essencialmente, que você, após iterar muitas vezes, você começa a recair numa situação periódica ou quase periódica. Então, existia uma classificação dos domínios com atratores periódicos ou com rotações, domínios de rotação. E o teorema dele foi a finitude das componentes periódicas e, ao mesmo tempo, a inexistência, o fato de que tudo se reduz a essas componentes periódicas. Então, esse teorema da inexistência de domínios errantes do Sullivan transformou a área, trouxe umas técnicas novas, centrais. Isso aí foi inspirado, obviamente, da teoria dos grupos kleinianos. E ele se colocou para trabalhar na sequência sobre a teoria da renormalização, o Dennis Sullivan. E, nesse ponto, o Wellington é atraído pela personalidade, etc., e quer participar dessa construção dessa teoria. Ficou sendo um tema fundamental para ele. Ele via o Dennis chegando na direção da grande conjectura relacionada, que tinha sido inspirada das descobertas de Feigenbaum e Collet-Tressé nos anos 70, então achar uma justificativa qualitativa para esse comportamento que tinha sido descoberto, a existência de pontos fixos de renormalização. E as características dinâmicas do operador de renormalização com relação a esse ponto fixo. Então, o Dennis ele elaborou um programa, simplesmente, relacionado a isso, trazendo aquela teoria que ele já tinha usado sobre transformações quase conformes e que tinha sido aplicada nesse problema dos domínios errantes, depois tinha sido instrumental na teoria elaborada pelo Dwyer Hubbard. Ele viu naquilo uma maneira de fundamentar toda uma teoria sobre o operador de renormalização de maneira bem intrínseca. E ele escreveu alguns papers extremamente difíceis a respeito. Eu lembro o Wellington, por exemplo, mostrando com um grande sorriso, me deu um paper do Dennis e falou: leia, olha esse paper aqui. E aí eu olhei o paper e falei: poxa, mas não dá para entender absolutamente nada, muito complicado. E ele com um grande sorriso, dizendo: não, mas a quantidade de ideias, etc., olha a clareza. Mas era uma coisa que ele tinha trabalhado. Nesse momento, essa teoria do Dennis tinha sido atingido até onde ele conseguiu levar, porque eu já estava falando com o Wellington, já era em 98, coisa parecida sobre isso. E enquanto eu estou falando de coisas que estavam acontecendo mais no fim da década de 80. Então, o Dennis tinha essa proposta, uma grande teoria a ser feita, que existia muitas partes técnicas. Ele estava elaborando e, às vezes, a teoria não dava certo exatamente naquela direção e precisava ser corrigida. As dificuldades técnicas eram imensas e um tratamento satisfatório ainda continua sendo desenvolvido para além desse momento. Mas o Wellington queria que ela chegasse ao fim, que esse resultado fosse, que ele atribuía naturalmente ao Dennis, mas ele teve uma participação de realmente levar a prova desse teorema, uma prova, digamos, rigorosa disso, porque tinham as ideias que estavam lá, mas eram muitas ideias e às vezes, verificar como é que elas vão funcionar exatamente seria muito trabalhoso, não estava sendo feito com tanto rigor. Então acompanhava o Dennis, ele via. Em um certo momento, se eu bem entendo, ele resolveu que para colocar, estava convencido que chegava lá, mas para colocar bases totais nisso, vamos escrever mesmo um livro a respeito. O livro não seria só sobre isso, então o célebre livro de dinâmica unidimensional, a gente não tem, talvez apareça em alguma foto ou em algum momento, mas era um livro amarelo, não sei se já existe a nova edição ou em breve, mas era um grande livro, um tomo, chamado One Dimensional Dynamics, que ele foi escrever com o Sebastian Manstreng, grande companheiro dele
nos trabalhos matemáticos e nesses projetos. E um dos temas era apresentar o status da teoria, esse era o projeto geral do livro, mas tinha um projeto pessoal do Wellington, que era chegar ao fim desse livro com uma prova completa do teorema do Sullivan, certo? Que, na verdade, muito dessa prova vai ter o trabalho do Wellington. Ele não tinha nenhum interesse próprio em associar o nome dele à prova, mas é claro que ele fez a prova, aquela prova lá funcionar, nos detalhes mais técnicos e coisas do gênero, porque era complicado. Então, ele assumiu isso e fez um livro que, no final, começava com um estilo e terminava num estilo muito mais pesado de pesquisa e complicado. Eu cheguei já nessa situação e foi sobre essa história com o Denis. Eu diria que o Denis, nesse momento, era um analista e o Wellington fazia análise, né, e continuou fazendo. Posteriormente, devo dizer que o Denis foi trocar de áreas, que se interessou por outras coisas. E o Wellington fez o possível para segui-lo. Então, se o Denis começava a fazer física e estava inspirado para entender física quântica e etc., o Wellington fez um livro sobre o tratamento matemático da física quântica. Excelente livro, mas ele querendo aprender, mas convencido da importância desse tema nesse momento e do fato que existia coisas matemáticas a serem feitas pelo interesse do Denis. Eu vi pessoalmente o Denis e o Wellington discutindo sobre isso, o Denis também discutiu comigo, mas isso afastava muito dos interesses. Então, e é também interessante colocar, ele não estava necessariamente buscando problemas para resolver quando ele olhava para isso. Ele gostava realmente de entender também essas teorias. Ele lia, tentava entender o máximo de matemática possível. Ele trabalhava incessantemente, ele ia, por exemplo, quando ele ia para o barco, etc., era normal ele levar livros e ele ia e tentava aprender mais sobre algum tema. E ele ia muito longe das pesquisas dele, às vezes, ele fazia o possível. A única coisa que ele dizia que, no final das contas, ele não tinha jeito mesmo, era cada vez que ele ia numa palestra e falavam em Grothendieck. Ele falou isso muitas vezes. O nome Grothendieck significava que, a partir dali, nada seria compreensível para ele. Sim, era o que ele dizia, ele compreendia. Mas é natural. Eu acho que, no final das contas, o pensamento do Wellington era de um analista e não dava para enfiar álgebra dentro da cabeça de um analista, como também não funcionaria comigo. Então, então foi esse contato. Então, nesse contexto, eu conheci ele, comecei a trabalhar e escolhemos ele permitiu, foi fundamental exatamente em como começou o meu trabalho. Ele, nesse momento, era o Ljubic, tinha sido o Macmullen, naquele momento era o Ljubic, que estavam levando mais ao cabo a teoria da renormalização, desenvolvendo muito além, e o Wellington tinha assumido, nesse momento, o papel de referir de um paper o Ljubic fez 2 papers centrais na teoria, que determinaram o prosseguimento nos anos que seguiram. Então, esses 2 papers fundamentais, não tinha alguém para... Era extremamente complicado achar alguém que tivesse a capacidade e a disposição e todas as características necessárias para fazer um parecer sobre estava claro que era muito importante, mas sobre se esse resultado estava correto ou não. Era um tour de force e o Wellington assumiu esse trabalho. Então, era esse contexto que estavam sendo organizados os seminários na época que eu comecei, a compreensão dos trabalhos do Ljubic. Então, começamos nisso e era bem pesado para um estudante seguir e cair direto nisso, mas ele estava tentando entender dentro do processo de fazer o refre. Ele ficou e logo ele chamou ele organizou em torno de si um grupo que era formado ele, o Edson de Faria e o Alberto Pinto, para dar prosseguimento além do trabalho do Ljubic. O Ljubic tinha provado conjecturas de normalização na classe analítica e o Wellington, com o Edson e o Alberto, levariam a classe lisa, num trabalho
muito complexo, que envolve uma análise muito sofisticada para lidar... bom, só para ter algum conteúdo matemático sobre esse, posso mencionar esse paper, a situação básica é... Bom, vou ilustrar algo que eu estou falando. Você tem uma transformação tipo essa, certo? E aí você considera o segundo iterado dessa transformação. Eu vou desenhar aqui porque não vai subir tanto assim. Tá, uma caricatura aqui. E aí você tem esse é o segundo iterado da transformação. Ele tem um intervalo invariante aqui. Se você fizer uma amplificação, você obtém uma dinâmica similar. Então, o operador de renormalização associa a essa dinâmica original. Você tinha uma transformação do intervalo, chamada unimodal, uma curva só. E você faz esse processo de iteração, de mudança de escala, etc., e obtém uma nova transformação do intervalo. Então, você define um operador de renormalização numa parte do seu espaço de dimensão. Então, você tem um espaço apropriado funcional de transformações, vai ser de dimensão infinita. E porque mesmo que você esteja ultimamente interessado em, digamos, em polinômios quadráticos, o processo de iteração te tira da classe de polinômios quadráticos, então você precisa considerar algo de dimensão infinita. Então, você vai ter um certo espaço, e as conjecturas de renormalização dizem que existiria um ponto fixo aqui, F estrela, nesse espaço de dimensão infinita, que atrairia quando você itera o operador de renormalização, as coisas convergem para esse ponto fixo ao longo de uma variedade de codimensão 1. Então, aqui você teria uma variedade de codimensão 1 nesse espaço de dimensão infinita, que seria atraída exponencialmente por esse ponto fixo, e na direção complementar você teria um comportamento também exponencial, mas uma direção somente de dimensão 1. Então, você teria uma figura, um desenho familiar de uma dinâmica hiperbólica por trás desse ponto fixo. E existe uma generalização disso para situações mais complicadas. Ao invés de pegar um segundo iterado, eu poderia ter pego um terceiro iterado e existiriam outras combinações possíveis. Então, uma parte da questão é provar exatamente a existência desse ponto fixo hiperbólico com essas características. E uma questão importante é qual o espaço funcional que está sendo tratado. E na teoria do Ljubic, era um espaço que, no final, de funções necessariamente analíticas. Você misturava isso na questão do Ljubic, você complexificava essa figura, ao invés de ter isso aqui é mais ou menos uma aplicação tipo z ao quadrado, menos z ao quadrado, mais uma constante, e aqui você fazia no plano complexo, um z ao quadrado, que leva um disco num disco maior, precisa ser esse negócio, então você tem uma aplicação aqui de grau 2. Então, você tem um recobrimento de uma aplicação que é de tipo quadrático, que é um recobrimento de grau 2 de um disco sobre um disco maior. E são aplicações desse tipo que são tratadas na teoria do Ljubic, enquanto, como a gente está numa teoria real, você gostaria de trabalhar com funções só definidas no intervalo, por exemplo, funções analíticas, mas isso não é muito complicado de reduzir, mas uma função C infinito, ou CK, ou etc. Então, você pode tentar fazer a teoria da renormalização num espaço funcional CK. Mas aí a situação é muito complicada, não para começar pelo fato que, se você considera o operador de composição em CK, ele não vai ser diferenciável. Então, você vai estar tentando trabalhar a noção de um ponto fixo hiperbólico. O que é a definição de ponto fixo hiperbólico? Em particular, você vai ter uma derivada que tem um certo espectro, com certas características, e não tem derivada, certo, para falar. Então, existe todo um processo de alisamento da dinâmica para você poder interpretar corretamente essas coisas, para no final falar que, bom, isso aqui se comporta exatamente, num certo sentido, como uma dinâmica hiperbólica tradicional. Então, esse foi um grande trabalho feito por eles, e dando continuidade nesse paper do Ljubic. Para mim, o aspecto, eu não tive participação e para mim era realmente muito complicado esse trabalho na época, foi também muito importante porque me botou em contato com o Wellington viajou, eu fiquei no Rio para uma conferência de dinâmica que ocorreria de dinâmica holomorfa em 98,
eu acho, eu não estava, mas era dinâmica holomorfa em princípio, em muitas variáveis, e eu estava em dimensão 1, não tinha muita coisa a ver comigo, mas o Liouvitch ia passar, porque ele também fazia algumas coisas com mais variáveis. Ele passou por lá, e o Wellington disse para ele me encontrar, e foi assim que começou a história da minha tese, basicamente, nesse encontro com o Liouvitch no Rio, aqui no IMPA, durante essa conferência. Mas foi a ideia do Wellington, que eu estava começando, mas ele falou para ele, conversa com o meu estudante que está lá, mesmo porque ele não fale inglês direito, não tenha muita condição de conversar com você, etc. Ele teve essa ideia de fazer esse estímulo. E aí permanecemos a minha tese, na verdade, teve duas partes. Uma com o Gugu, que foi diferente da direção que estou falando, e a outra, uma outra extensão do resultado que a gente veio a descrever, de um resultado parecido sobre a estrutura de transformações unimodais aqui em espaços analíticos, mas a parte central seria considerar coisas que não eram renormalizáveis nessa teoria. Então, fizemos um paper em colaboração, basicamente a ideia fizemos eu, o Wellington e o Liouvitch, num trabalho que demorou um bom tempo. Deveria ser a minha tese, mas o Wellington ficou trabalhando comigo no IMPA, e depois, para tudo dar certo, ele viajou comigo para Stony Brook, para a gente ficar trabalhando com o Liouvitch sobre esse problema. E foi lá. É pena que a gente não controla as fotos. Naquele momento, embora eu tenha viajado para fazer esse paper com o Liouvitch, eu conheci outro amigo do Wellington nessa visita, que era o Marco Martens, e tem alguma foto aqui que mostra eu e o Wellington e o Marco fazendo o que seria o primeiro teorema, que o primeiro paper que eu seria um coautor. Seria um paper também sobre a estrutura, seria um precursor desse teorema. O paper que escreveria generalizava um paper anterior do Wellington, que tinha mostrado uma convergência exponencial ao longo dessas classes, que eu acabei de mencionar, mas numa topologia C0. E a demonstração da convergência na topologia CK é o tema desse paper. Um tema que ele continuaria trabalhando ao longo. Talvez, se eu tiver a oportunidade, falarei dos últimos trabalhos dele, que eram na direção muito similar a essa que eu acabei de mencionar. Então, mantivemos o nosso contato. Eu fui para a França posteriormente e mantive sempre contato mais pessoal. A gente não trabalhou diretamente, a gente discutiu matemática, mas sem trabalhar diretamente um com o outro. Ele sempre esteve muito interessado no que eu estava fazendo. Tinha, às vezes, até, talvez, não era nem saudável para ele tanto interesse, ele ficava muito emocionado em certos momentos, mas a gente estava... Ele deu toda essa colaboração. Algum contato matemático que eu tive seria, talvez eu possa mencionar já, o caso do trabalho com o Pablo. A tese que ele fez, ele chegou e começou a me contar que estava com um estudante excelente que poderia finalmente fazer o trabalho que eles tinham começado sobre o círculo, que seria fazer a mesma versão do que está acontecendo aqui, mas ao invés de ter... você teria agora uma transformação do círculo, certo? Mas seria sem... bom, isso aqui você poderia ter uma rotação, você poderia ter um diffeomorfismo do círculo, mas existe uma classe que é interessante, que seria que você parece um ponto de inflexão. Então, você teria um ponto crítico que localmente teria um comportamento x3 mais uma constante, então ele ia ser móvel. Então, você tem esse tipo de transformações que são homeomorfismos críticos do círculo, e você tem uma teoria da renormalização associada, e você tem... você pode tentar implementar... existem as conjecturas de renormalização associadas a homeomorfismos críticos do círculo. Existia uma teoria desenvolvida na classe analítica, e, de novo, passar isso para a classe de diferenciabilidade finita era um problema que persistiu, porque o Wellington já estava interessado tanto em homeomorfismos críticos do círculo quanto na teoria da renormalização desde o fim da década de 90.
Ele tinha teoremas fundamentais com o Edson de Faria, exatamente sobre essa data, sobre o caso crítico do círculo, no caso analítico, e ele tinha teorias sobre o caso unimodal, demonstrando, estendendo o caso analítico para o caso suave. E, ainda assim, teve um gap de, digamos, quase 15 anos para conseguir juntar, porque não dava para juntar, simplesmente. Né? A razão não era que precisava juntar duas teorias, mas aparecia uma obstrução. Ele, quando achou o estudante certo para isso, entrou nisso. E, no final, fizeram 2 papers, que eu saiba, um com o Pablo e outro também com o Marco Martens, onde eles resolvem completamente a questão. Então, posso anunciar o corolário do teorema, se eu não me engano, porque a questão é que eu não tenho tempo de falar totalmente da matemática, mas a teoria de renormalização ela tem consequências que não são formuladas em termos da presença de um operador de renormalização. Não é só essa dinâmica em dimensão infinita diz alguma coisa sobre a dinâmica da transformação original. Então, uma questão de base seria, você tem duas transformações, então você tem 2 homomorfismos críticos do círculo, com pontos críticos, e eles têm um número de basicamente estão rodando aqui ao torno do círculo. Então, você vai iterando, os pontos começam a se mexer aqui, e um invariante básico que aparece é o número de rotação. Existe uma velocidade de rotação das órbitas em torno do círculo, que poderia ser um número qualquer, por exemplo. Frequentemente, quando a gente vai falar dessa teoria, seria 1 mais raiz de 5 sobre 2, quando a gente for falar de pontos fixos, mas poderia ser qualquer número que aparecesse. Então, você pode ter 2 transformações com essa característica, então, com o mesmo número de rotação, elas vão ser topologicamente conjugadas. Então, a dinâmica é essencialmente a mesma, de um ponto de vista muito grosseiro. As órbitas são as mesmas, no ponto de vista contínuo. Então, você tem uma conjugação topológica pela teoria... Bom, isso aqui é topológica, isso aqui provavelmente é devido ao Yokos, num caso bem geral, mas essa conjugação topológica poderia ser melhor do que só uma conjugação topológica. E o teorema deles é que se você pega 2 transformações, agora com a diferencialidade C4, talvez, então essa conjugação vai ser C1, certo? Então, isso aqui é um corolário de toda a teoria que foi feita. Esse resultado que você permite a promoção disso para cá, sem hipóteses adicionais, eu formulei todas as hipóteses necessárias sobre a dinâmica de diffeomorfismo, foi feito na colaboração nesse trabalho mais recente. Primeiro, o Wellington e Pablo, no caso digamos, 1 mais raiz de 5 sobre 2, e depois, com o Marco Martens, o caso de todos o caso geral. Então, passa a ser... então, foi esse teorema que ele estava trabalhando com muita animação. Eles chegaram ao cabo, de fato, um pouco antes da morte do Wellington. Bom, eu estou falando aqui da matemática, pode estar ficando muito difícil. Eu solicitei que pessoas podem mencionar para eu tocar em histórias mais pessoais que eu não conheço, inclusive. Eu estou falando só posso falar das coisas que me tocam, fica muito personalista. Então, o Google... Você não viu nenhuma foto que... Eu não vou ficar aqui comentando as fotos, só olhando para o quadro. Vocês comentem. Isso, eu nem sei onde é que... Tipo, essa aqui é a foto da casa do Wellington. A casa com barco. Ele se mudou para uma casa com o objetivo primário de ter o barco do lado da casa e não ter mais que fazer um grande trajeto até ficar feliz no barco. Não sei que se... Não sei, eu acho que é importante a gente... Porque cada pessoa tinha uma visão diferente do Wellington. A minha é de um estudante com certas características. Eu fui estudante também, Ele quer que você pegue o microfone. Bom, eu também fui estudante aqui no IMPA e também era famoso na minha época que o Wellington era o terror, tal. Mas, para dizer a verdade, eu nunca tive muito medo do Wellington. Meus colegas todos tinham, mas era simplesmente por acaso, assim. Simplesmente
Então, mas eu me lembro da vez que eu fui, só uma história, da vez que eu fui apresentar o meu problema de tese para ele e tal, ele olhou para mim assim e disse: "Não acredito". Aí eu fiquei assim, ele disse: "Mas te dou meia hora para você me tentar convencer". Aí eu, bom, tudo bem. Então, assim, mas era bem a característica do Wellington, que eu achava bacana, assim, é que ele escutava as pessoas, ele prestava atenção do ponto de vista de matemático, ele era sério, ele nesse sentido de, tá, eu posso concordar ou não concordar, mas eu te dou realmente a chance de provar o contrário e tal, e ele realmente prestava atenção. Então, bom, tem milhares de histórias do Wellington. Ele contava muita história sobre as pessoas que eram importantes. Então, e contava várias vezes a mesma história também. Mas a questão que são histórias sobre outras pessoas. Mas dá uma ideia. A seleção de histórias indica o que ele considerava importante matematicamente. Então, embora não... E talvez as histórias ele tivesse inventado alguns aspectos no... Então, uma história, só para ter uma ideia do que ele tentava passar para os alunos, ele chegava e descreveu algum jovem estudante, eu realmente não lembro o nome, não estou tentando simplesmente acobertar, algum jovem estudante estava interessado em alguma... tinha feito uma observação julgando interessante, foi apresentar e queria convencer o Dennis, falando sobre ela com o Dennis. O Wellington estava presente, e o cara começou a falar, e o Dennis falou para ele que quando se fala em matemática, você tem que ter duas coisas que precisam ser satisfeitas. Você precisa falar alguma coisa que é correta, verdadeira, e precisa ser relevante. E a parte de ser correta não é a mais importante. Então se poderia afugentar certas pessoas abrirem a boca perto daquela situação, mas era uma parte da visão, era ter uma noção de qual era a questão correta a ser colocada e fazer uma boa escolha de problemas e problemas que sejam centrais. Era algo que ele tentava pegar. E para escolher o que são problemas centrais, ele contava com esses gurus que ajudavam nesse processo. Paulo, Hugo... Acho que todo mundo sabe tanta coisa. Não, eu sei que... Gilza, pô. Wellington, não, o Arthur certamente foi o filho que o Wellington gostaria de ter. Um filho melhor do que ele, viu, Arthur? Ele achava isso, tinha certeza disso. A gente tinha ele tinha muito carinho por mim, que eu senti. A adoração era recíproca. E sobre os alunos do Wellington, eu falava que se era aluno de Wellington, podia ter certeza que, no mínimo, o cara era ótimo. Ele era muito rigoroso. Não passava disso. Todos que sobreviveram Todos que tiveram sobreviveram. um critério forte de seleção, né? Não, e tem um fato de Wellington que eu acho muito interessante. Quando ele começou no IMPA, o IMPA tinha um elevador que era horrível, o IMPA antigo. E ele estudava junto com um cara de Minas, o Wagner. E um dia o Wellington está na sala e escuta, Wellington! E o Wellington sai para ver o que é. Quando chega, o elevador subiu além de onde ele devia parar. E está o Wagner lá em cima, e o Wellington vira para ele e fala assim, o que você está fazendo aí, Wagner? O antigo. Tomar providência. O Paulo, pega aí. Paulo. Aí. Uma história falar? minha? Pode. Cara, uma coisa impressionante do Wellington é que ele era super perseverante, marrento, né? Aquela coisa, decidia que tinha que fazer alguma coisa, fazia a coisa acontecer. Aí tem uma situação que a gente foi para Angra e ele decidiu que tinha que fazer um churrasco. Aquele churrasco ali foi sensacional, né? Porque ele comprou o carvão, eu acho que o carvão tinha molhado, uma coisa assim, né? E, tipo assim, faltava tudo para fazer o churrasco, mas ele queria que o churrasco acontecesse de qualquer jeito. Aí a Gilza tentando convencer, mas o Wellington, o meu tio estava lá também.
O Acúcio está querendo comer pastel de camarão, não sei. Não, vamos fazer o churrasco. E aí, pô, ele fez de tudo para acontecer esse churrasco, assim, impressionante. Aí o Sebastião Alvarez, que estava lá, virou o churrasqueiro, né? O meu tio virou o barman. Cada pessoa tinha que fazer uma coisa. Eu fui o DJ, mas a coisa aconteceu e no final foi um super churrasco, né? Por conta Conseguiram da perseverança. botar fogo. Impressionante. O Jacó deve ter alguma história boa aí também para contar. Não, são sérias demais. Sério, o Jacó é muito sério. Poxa, os alunos. A história da minha relação com o Wellington começa com ele batendo a minha porta num dia que teria um seminário que eu organizei no velho IMPA da rua Luiz de Camões. E ele disse, eu quero fazer o seu seminário. Falei, ótimo. Você podia trazer os seus documentos, né? O que você está fazendo, veio de Minas, eu também sou mineiro. E aí a gente conversa. Aí eu olhei, ele teria vindo ao IMPA para fazer o mestrado e não o doutorado. Falei, pois é, mas esse seminário aqui é duro. É para quem vai fazer o doutorado. Falou, não tem problema. Eu vou estudar muito, vou me dedicar inteiramente. Você tem que me dar uma chance. Eu fiquei muito impressionado com isso. E, de fato, o Wellington, daí 2 semanas, ele chegou, olha, eu descobri um erro no seu trabalho assim, assim, assado. Essa é a historinha, o erro não era importante, mas valeu. Seguiu. Vai falar? Pronto, Gugu, você... O Arthur provocou tanto, né? Pois é, tem essa fama do Wellington, que atravessou várias gerações de alunos do IMPA, né? De que o pessoal tinha um certo medo dos cursos dele, e também de botar ele em bancas de exame de qualificação, tese. Eu acho que ele estava na banca da minha tese, o fato de eu ter passado foi... Isso melhorou bastante a minha autoconfiança, que não tinha alguma coisa relevante na tese. E, principalmente, depois, quando eu fiz esse trabalho com o Arthur sobre funções unimodais, né, que a gente provava aqui para quase todo parâmetro na família quadrática, depois em famílias típicas de famílias analíticas típicas, né, de transformações unimodais para quase todo parâmetro. A dinâmica ou é regular, quer dizer, hiperbólica, estável, etc., ou é Collet-Ekman, que é o caso mais caótico possível, digamos, mas é uma espécie de hiperbolicidade quase uniforme, uma hiperbolicidade não uniforme, mas o mais uniforme que poderia ser nesse contexto. Quando a gente estava fazendo o trabalho, eu contei para o Wellington, ele falou, esse negócio é bacana. Aí eu conversei que o negócio era realmente não trivial, porque esse negócio de você passar no controle de qualidade do Wellington era um atestado definitivo de não trivialidade. A gente até... Arthur, em algum momento, a gente pensou em criar uma revista chamada Non Triviality, só para publicar coisas que o Wellington achava bacana. Mas a gente chegou à conclusão que não ia ter artigos suficientes, ela provavelmente... Vamos... O Edson apareceu, ele vai ser... Só politicamente que era meio controverso, né? Dá para ele. Eu já estava aí desde o começo. Bom, eu só queria dizer assim 2 coisas. Uma é que passou uma foto ali do barco do Wellington, né? Então eu me lembro que aquele barco ali já é o barco maior, né? Ele tinha um barco um pouco menor. Então um dia ele me escreveu um e-mail dizendo assim, eu decidi renormalizar o meu barco. O barco ficou maior.
E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que quando o Arthur falou de alguns dos resultados que o Wellington e eu fizemos juntos, e tinha uma coisa que acontecia muito, que é assim, eu sempre fui uma pessoa muito pessimista. Então, quando eu estava trabalhando com o Wellington, às vezes eu me desencorajava muito facilmente, eu falava assim, puxa, não está dando certo, ficava deprimido. O Wellington olhava para mim e falava assim, mas você é muito pessimista, né? Então, eu me lembro que, quando foi uma certa altura do trabalho, a gente conseguiu a ideia, tal, pá, e tal, fiquei todo feliz. Falei assim, bom, agora vai, né? Aí ele virou para mim e falou assim, não, mas espera aí, agora é a hora de ser pessimista. Agora vamos ter que checar isso tudo e não acreditar em nada do que está aí. Só vamos acreditar mesmo na hora que tiver todos os detalhes feitos, entendeu? Então, foi algo que eu aprendi com ele. São as duas coisas que eu consigo lembrar no momento, mas Não sei. Temos o último estudante, Pablo. Pablo fala bem. Pode... Obrigado. Não, só dizer uma coisa. Eu conheci o Wellington, ele estava com 65 anos, uma trajetória completamente consolidada, e o esforço diário e a seriedade com a qual ele trabalhava era impressionante. Tem muitos matemáticos que depois de um certo momento cansam um pouco, seguram um pouco. O cara trabalhava como se estivesse fazendo uma tese de doutorado. Assim. E isso para mim era impressionante. Assim, um matemático super famoso que trabalhava com essa raça. E isso me ensinou muito além da matemática. Não, mas tem um caso seu do Pablo. Você vai... Pode contar, então. O Pablo chegou no IMPA, falaram para ele, seu orientador vai ser o Wellington. Isso o Pablo contou. Aí o Pablo vai, entra na sala do Wellington, fala, eu vim, tal. Fala meia hora, o Wellington só olha para ele. Fala mais meia hora, o Wellington só olha para ele. Na hora que o Pablo ia sair, o Wellington falou, boa sorte. Nesse momento, o Pablo viu que o Wellington falava. E foi interessante que quando eu encontrei o Pablo, que ele estava saindo, eu falei, Pablo, quem é seu orientador? Ele falou, o Wellington. Eu falei, coitado. Não, no final, funcionava. Era... Foi bom. Contato inicial que leva... Mas, então, Paulo? Viu uma foto? É que o Wellington é um cara extremamente festeiro, né? E tinha essa coisa, uma coisa fundamental nele, que ele adorava dançar. Vocês dois adoravam dançar, né? E ele também era super... Eu não gostava quando ele dançava com os menininhos. Por isso que a gente omitiu muitas fotos ali, Gis, né? Claro, uma outra coisa impressionante em relação ao Wellington, é que ele gostava muito de tecnologia, muito de novidade, né? Quando aparecia alguma coisa, ele fazia questão de implementar, de ter em casa. Foi quem primeiro me mostrou o Netflix, por sinal. Ninguém no Brasil sabia do Netflix, o Wellington já estava usando. Sim. Não, mas o que acontece com a tecnologia é que ele ia na casa do Kleber e via um tanto de tecnologia, voltava, comprava uma televisão igual a do Kleber. Só que ele não movia nada. Toda a tecnologia ia por água abaixo, porque ele não sabia. Mas, não, a gente tem então, essas... Não, a gente... Para fazer uns comentários nas fotos? Fazer uma mais... Já passou da hora? Não, tem a... Então essa conversa pode continuar lá fora. Sim, depois. mas... Olha lá, sempre está dançando com vocês, Gilza. Isso, tá bem. Isso é tudo na Bahia? Isso foi um carnaval, né? Foi a festa de Para 60 comemorar anos. os 60 anos do Wellington. Jacó, conferência, Sheldon. Que não... Liubit.
Viu, Sheldon? Sebastian. Sebastian. Eu não tô vendo todo mundo. Meu ângulo tá ruim. Aqui. Ah, o presente dado foi pelo Cristian? Não. Foi lá nos 60 anos. De Não, um mas- pintor baiano. Malinovski. Sim, foi do Cristian. Representação. Tá repetindo foto? Ah, Edson. O Edson. Quem é que tá aqui? É o Wellington. Denis. Lilbit. Marco Martens ali. Alguns nomes que foram mencionados. Aí eu não conheço. Florestakis? Senhora, eu não sei quem é. Quem é ali no meio sentado? É o Zezé? Era o Flores ali? Veja Zezé. Sheldon. Elon. O Elon magrinho, belo, solto e taca. E o Flores. Você, a primeira. Magrinho. Carlos Gutierrez. Quem é o primeiro? Jacó. Mendes. Katok. Hayashi. Não conheço todos. Luiz Fernando. Aí o aluno do Elton. Jean-Marc. Jamaica. Yara. King Kong é o Charlie. Sheldon. Onde são essas fotos? Campos do Jordão, isso aí? Não, o sítio do Maurício. Flores Tacker. Lúcio. Ive, Aron, Aron, Wellington. Maurício Peixoto? Maurício Peixoto. Maurício Peixoto. Zezé, Ive, Wellington e Aron, não é? É. Wellington e Maurício. Maurício. Wellington, Ive, É. Soto. Que festa era essa? É coisa do ímpar, velho. Será que era do coquetel no abertura de colóquio? Charles Tressé e eu. Era o Charles Tressé ali, que você Era. você tá mais jovem. Primeiro colóquio em 79, primeiro colóquio. Casa de Ana do Barco. Foi um mini curso. Wellington de Gravata. Isso aí foi o Fórum Mundial de Ciência, né? O Barco. Aniversário da Gilza, em Salvador. É, aniversário na Bahia. Muito bom aquele aniversário. Isso já é, mas bem recente, né? Tá. Aí, ó. Aniversário do Jacó. Adorados, Arthur e Jacó. Ali os alunos do Wellington, exceto o Misha. Aí o E o Misha, Jacó. o Edson, o Ismani, não é? O Alejandro, o Arthur, o Wellington. Zezé e Edson. Aí ali foi ele, os alunos. Né? Snail. Congresso. O Steve. Isso na festa de aniversário dele, de 70 anos. Ninguém tem esse discurso gravado aí? Não sei se alguém gravou o discurso. Do jantar? Deveriam. O Arthur fez um brinde. Isso aí foi durante o brinde, mas eu não lembro se... Eu era novinha, ainda tinha algum cabelo.
Fernando, Elon, Jorge. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês.